Esse vídeo é sobre demitir pessoas. Uma coisa não muito prazerosa de se fazer, mas muito importante para sua empresa. Eu quero te contar o que aconteceu nessa última semana aqui no Yubi, na minha fintech, na minha empresa, e te ajudar a entender alguns sinais, analisar alguns sinais de quando você deve demitir alguém ou de quando alguém deve aceitar esse pedido de demissão que pode acontecer e que costuma acontecer sempre em qualquer empresa. Tirar alguém do seu time é um ato muito importante, que deve sim ser realizado quando essa pessoa não está indo tão bem ou quando ela está de alguma forma prejudicando o resto da empresa. Meu nome é Bernardo Pascovitch, sou fundador do Yubi, buscador de investimentos e criador desse canal, que fala sobre empreendedorismo e o dia a dia de ter uma própria empresa de uma forma transparente que ninguém fala por aí. Tem uma galera animada aqui do lado de fora, eu vou até colocar essa espuminha aqui é pra não prejudicar o som. Então vamos lá, o que aconteceu nessa última semana? Um programador aqui do Yubi, com quase um ano de empresa, pediu demissão. Ele já vinha apresentando alguns sinais de que não estava rendendo, não estava se comprometendo com a empresa, não estava se dedicando no tamanho, no montante que a gente precisa em uma empresa de tecnologia, uma startup em crescimento e ainda em estágio inicial. É bem verdade que esse programador ele estava com algumas questões pessoais delicadas e ele não estava no seu melhor momento de trabalho. Então ele estava com algumas preocupações, algumas ansiedades, e eu sei que isso prejudica o desempenho de qualquer profissional. Eu, como empreendedor, sei que quando eu estou ansioso, quando eu estou estressado, quando eu não estou muito bem da cabeça, isso também prejudica o meu desempenho como líder da empresa. Então eu sei que essa questão psicológica ela é muito importante. E eu quero ser cuidadoso nas palavras, porque eu sei que ansiedade pode ser uma doença crônica, ansiedade pode ser um problema fora do nosso controle, e eu não quero parecer leviano, ou não quero parecer alguém que não se preocupa com a saúde mental, a saúde física, o bem-estar dos funcionários. Não é nada disso. Existe uma linha entre a questão psicológica e a questão de caráter, de ética e de honestidade. E eu já tive, não é a primeira vez que eu tenho um problema com essa questão de pessoas não muito honestas. Meu Deus, a galera tá se matando lá fora. Com pessoas não muito honestas ou não muito comprometidas, né? Esse programador que pediu demissão, ele disse que recebeu uma proposta para um novo emprego, uma outra oportunidade profissional com uma remuneração melhor. E não é segredo para ninguém que a remuneração de startup não é boa. A remuneração de uma startup não é o grande diferencial de atração de talentos. Ainda tem várias outros benefícios e diferenciações e vantagens muito superiores à remuneração. E esse pedido de demissão por parte desse programador foi uma coisa muito boa no final, porque ele não estava rendendo bem, não estava se comprometendo, não estava entregando o que a gente precisava. Só que em razão das questões emocionais, eu não tinha coragem, eu não achava correto, não achava ético da minha parte demitir alguém passando por um momento difícil como esse. Eu não ia conseguir colocar minha cabeça no travesseiro à noite sabendo que eu tinha demitido uma pessoa que estava passando por essas dificuldades e que claramente tinha dificuldades. Então por isso que ele ter pedido demissão, pra mim foi uma bênção. Foi a melhor coisa, na verdade, que poderia ter acontecido, porque posso colocar minha cabeça no travesseiro entendendo que eu não demiti. Ele pediu pra sair e eu aceitei essa demissão. Mas qual que era o grande problema dessa pessoa? O grande problema era comprometimento, dedicação, sumiços durante o trabalho, falta de comunicação, falta de informação sobre o que estava fazendo, sobre onde estava durante o expediente. E eu fui flexibilizando ao longo do tempo. Então eu criei um horário mais flexível para que ele pudesse entrar mais tarde, que ele tinha dificuldade de acordar de manhã, para que ele pudesse sair mais tarde também, porque ele gostava de trabalhar mais à noite, para que ele pudesse não estar aqui no escritório em alguns momentos, para que pudesse frequentar ou ir a sessões de psicoterapia e psicanálise e psiquiatria. Então eu flexibilizei o máximo possível, mas mesmo assim essa pessoa ela não conseguia cumprir o combinado. E aí você pode falar, putz, mas o funcionário ele não estava bem psicologicamente. Concordo. Não estava bem psicologicamente. Mas eu senti que não tinha um esforço também para cumprir o combinado. E era um combinado que não exigia, assim, ele tinha uma dificuldade de acordar cedo e estar aqui cedo. Então, o horário anteriormente 9, 10 horas, a gente mudou para 1 da tarde, 2 da tarde, meio-dia. Só que às vezes ele atrasava, ia chegar mais tarde e não comunicava. Então a gente tinha adaptado à dificuldade que ele tinha de acordar cedo, mas mesmo assim não tinha um esforço por parte dele de dizer e falar, olha, tô atrasado,
vou compensar isso em outro horário. Ele nunca compensou o tempo que ele não trabalhou, porque além da questão psicológica, tinha uma questão também de saúde, que ele não estava muito bem, não estava se sentindo bem. Então eu senti essa falta de comprometimento e falta de esforço mesmo, sabe? Uma situação um pouco chata é um time pequeno, o Yub é um time pequeno, a empresa é enxuta, todo mundo se ajuda, todo mundo trabalha em conjunto. E quando a gente sente que tem alguém que não tá ajudando os outros, é difícil. Era uma situação muito difícil pra mim, porque, sendo super transparente, porque eu não queria demitir essa pessoa em razão das suas questões, mas não tinha um fit com o resto do time, não tinha um match, né? Essa palavra da atualidade entre duas pessoas, não tinha um match dele com o resto do time. E isso acabava prejudicando. E eu sentia que isso estava prejudicando o resto da empresa, porque, por exemplo, esse programador que se demitiu, ele chegava tarde e às vezes saía cedo. Chegava meio-dia, 1, 2 da tarde e ia embora às 8. Trabalhava 6, 7 horas por dia. Enquanto que o resto da empresa trabalha 9, 10, 11, 12 horas por dia. Tem uma pessoa aqui que chega na empresa todo dia às 9 da manhã, antes de mim, inclusive. Às vezes eu chego 9h30 e sai 8 da noite, 9 da noite, 10. Trabalha uma baita dedicação, super comprometida. E como que eu explico pra essa pessoa que trabalha muito e se dedica muito e eu falo, olha, aquela outra pessoa, apesar dela ter essa questão emocional e não estar no bom momento, como que eu explico o fato dela chegar mais tarde, sair mais cedo e não se dedicar, não se empenhar? Porque, claro, tinha dias que esse programador saía porque tinha terapia, porque tinha alguma sessão psiquiátrica, mas tinha dias que ele já saiu 7 da noite falando, putz, tenho roupa pra lavar em casa hoje, tenho que lavar a louça. Pera aí, sabe? Você já tá super flexível aqui, a gente já flexibilizou todos os horários possíveis e imagináveis. Você vai sair pra lavar louça, sabendo que tem uma fila gigantesca aqui de trabalho, que a gente tá cheio de coisa, que tem outras pessoas aqui sendo prejudicadas e tendo que fazer o seu trabalho, e você não tá se dedicando quando você pode se dedicar num dia que você tá bem, não tá trabalhando para compensar esse horário. Se você trabalha melhor à noite, não tá vindo aos finais de semana, ou não tá ficando mais tempo além do horário para compensar, não faz muito sentido com as outras pessoas, não tinha como justificar isso para as outras pessoas. Não tinha esforço, não tinha uma dedicação mínima, sabe? E aí a situação foi se deteriorando, eu fui me incomodando cada vez mais, fui cobrando cada vez mais o cumprimento, pelo menos do combinado que a gente tinha feito, de horários flexíveis, mais com entregas. A situação foi se deteriorando cada vez mais. Ele ficou cada vez mais incomodado e eu cada vez mais incomodado. E aí, nos últimos meses, eu fui percebendo que eu tinha que demitir, que em algum momento eu ia ter que demitir. Mas eu não conseguia conviver com isso, eu não conseguia aceitar o fato de ter que demitir alguém psicologicamente abalado. E isso pra mim era muito difícil. Eu acho que tem 3 pontos importantes para se analisar na hora de pensar em demitir alguém, ou aceitar a demissão de alguém e analisar se você deve ou não cobrir a proposta. Comprometimento, dedicação e cultura. Para mim são os 3 elementos mais importantes. Vamos um por um aqui. Primeiro, comprometimento. É a ideia de que você quer pessoas que deem o sangue pelo negócio, pela empresa, que gostem da empresa, que admirem. E comprometimento, você não consegue comprometimento de uma forma objetiva. É algo muito subjetivo, é algo que você constrói com liderança, você constrói com exemplos, você constrói com honestidade, você constrói mostrando para as pessoas que trabalham com você a importância do seu negócio, da sua empresa, de como você transforma alguma coisa, a sociedade, ou contribui de forma positiva para a vida das pessoas. Com isso você vai adquirindo o comprometimento do seu time. Você vai adquirindo a noção por parte do time de que aconteça o que acontecer, aquelas pessoas vão estar com você. Aconteça o que acontecer, aquelas pessoas vão se dedicar ao seu negócio. Por isso se mistura um pouquinho com o ponto 2, que é a dedicação propriamente dita, mas comprometimento pensa como vestir camisa. Eu sou essa empresa, eu respiro essa empresa, eu vivo essa empresa. E eu vejo que todo mundo que está aqui no Yub atualmente tem um grande comprometimento, tem um grande carinho, um amor, uma sensação de pertencimento. Eles sentem que pertencem à empresa, pertencem à história que a gente está construindo, ao marco, à transformação que a gente está fazendo no mundo dos investimentos e na vida das pessoas na hora de investir. Esse elemento de comprometimento é muito, muito importante. Ele é mais subjetivo, é difícil de medir, é difícil de saber se alguém está realmente comprometido. Você vai percebendo aos poucos. O segundo elemento é dedicação. Dedicação é uma coisa mais fácil de analisar, é um pouquinho mais objetivo do que comprometimento, porque é algo que a gente associa à quantidade de trabalho, mas não é uma definição muito boa, dedicação como quantidade de trabalho.
dedicação como uma pessoa mais dedicada é aquela pessoa que trabalha mais, uma pessoa menos dedicada trabalha menos em quantidade de horas. Não é isso. Se comprometimento é vestir a camisa, é dar o sangue, dedicação é uma situação mais de proatividade. É de, se eu tô dedicado, eu vou atrás de tudo que é necessário para alcançar aqueles objetivos que fazem parte do meu comprometimento. Eu diria que, de certa forma, a dedicação é o instrumento pelo qual o comprometimento se revela. Que coisa bonita. Ela pode ser medida em horas, mas quem mede em horas não entende o real propósito e o real valor da dedicação. Dedicação não tem a ver com hora. Dedicação tem a ver com ir atrás e fazer acontecer, custe o que custar. Essa é a dedicação. Não entende estudar sobre o assunto, não sabe fazer, aprende. Conversa com outras pessoas, fala com amigos, conhecidos, professores, vai atrás, faz acontecer e entrega o resultado. Dedicação é entrega, dedicação é cumprir o combinado, dedicação é cumprir, entrega, cronograma, projetos. É muito, muito importante você ter um time dedicado. Comprometimento é igual a vestir a camisa, é dar o sangue. Dedicação, por outro lado, é mão na massa, é colocar a mão na massa, fazer acontecer, custe o que custar e entregar o resultado. Isso é muito importante. O time só comprometido sem dedicação não entrega. Um time só dedicado, sem comprometimento, entrega, mas ele pode sair a qualquer momento. Ele entrega por entregar, ele pode entregar pelo dinheiro, ele pode entregar pelo trabalho só, ele pode entregar das 8 da manhã às 6 da tarde. Comprometimento e dedicação juntos, unidos, fazem com que uma empresa, um time, uma pessoa atinja o seu melhor. Então são atributos fundamentais que você quer ter na sua empresa, no seu time e em um profissional. Terceiro ponto, a cultura. Cultura também é algo mais amplo, difícil de ser definido, mas eu diria que cultura tem muito a ver com entrosamento entre as pessoas. Entrosamento entre cliente, consumidor, usuário e o time da empresa. Cultura é fundamental. Sem cultura, a dedicação e o comprometimento se perdem de certa forma. Cultura tem a ver com propósito. Cultura tem a ver com por que eu faço isso? Pelo que eu sou comprometido? Pelo que eu me dedico? Isso tem a ver com cultura, tem a ver com propósito, tem a ver com motivação. E um time precisa de cultura, um time precisa de pessoas bem conectadas. Sabe quando você olha no olho de alguém e você sabe o que aquela pessoa está pensando? Ou você se identifica com aquela pessoa? Isso é cultura. Quando duas pessoas trabalham na mesma empresa, elas se olham e uma enxerga dentro do olho da outra que elas têm o mesmo propósito. Não que elas concordam, porque é muito perigoso um time que sempre concorda, um time que nunca discorda. Um time precisa discordar, precisa um provocar o outro. Então cultura não é concordar, mas cultura é se entender. Sem a cultura, essa dedicação e comprometimento dentro de uma pessoa pode funcionar muito bem, mas sem cultura, essa pessoa não vai funcionar bem com essa, que não vai funcionar com uma terceira pessoa, uma quarta, uma quinta, uma sexta. A cultura une as pessoas, a cultura une a empresa em torno de um mesmo propósito. Comprometimento, dedicação, no meio cultura. Cultura une tudo, cultura faz com que o comprometimento, a camisa vestida, a dedicação, a mão na massa, persigam um propósito, façam sentido e gerem entrosamento entre todo mundo. É fundamental. Esses três elementos são fundamentais numa empresa. O que aconteceu com esse funcionário que pediu demissão e que eu aceitei é que ele não tinha nenhum desses três fatores, infelizmente. Conforme ele foi contando pra mim o que estava acontecendo, eu analisei esses três pontos: comprometimento, dedicação e cultura. Na parte de comprometimento, de vestir a camisa, ele não tinha isso. Ele não vestia a camisa, ele não dava o sangue. Era uma coisa muito limitada, não tinha aquele brilho no olho, sabe? Então o comprometimento já estava de fora. Um elemento pra mim talvez já seja suficiente pra demitir alguém. Esse já era um elemento suficiente pra mim. Mas quando eu fui analisar o segundo, dedicação, ficou mais claro ainda. Ele não se dedicava ao que precisava. Tinha questões emocionais envolvidas, sim, tinha questões emocionais envolvidas, mas quando ele tava num dia bom, ele não se dedicava ao que precisava se dedicar. E ele me falava uma coisa muito importante pra mim, não fazia o menor sentido. Ele falava: Bernardo, de tudo que eu tenho na minha vida hoje, o mais importante é a empresa, é o Yubi. É isso que gera propósito na minha vida. É uma coisa muito difícil de ouvir, porque eu, como dono da empresa, concordo, é isso que realmente faz com que eu viva todos os dias, acorde, durma, trabalhe e me dedique. Mas para um funcionário falar isso, eu realmente sentia que ele estava num momento delicado da vida. Mas o que não fazia sentido é que se o Yubi era a melhor coisa na vida dele, que era o que dava sentido na vida dele naquele momento, quando ele estava bem, por que ele não se dedicava mais? Por que ele não compensava os dias que ele não estava bem? Por que ele não se entregava mais, fazia mais coisas, prezava pela qualidade do trabalho, do código como programador? Ele não fazia nada disso, não tinha dedicação.
Não tinha, simplesmente não tinha. Tanto é que alguns dias ele saía pra lavar roupa e tinha coisa pra entregar, tinha trabalho acumulando, tinha outras pessoas tendo que fazer o trabalho que ele não tava fazendo. Então essa dedicação não existia, ela era muito limitada. Eu tinha que ficar puxando, eu tinha que ficar falando, cara, você entregou o que você tinha que entregar? Você trabalhou hoje? Você entrou mais tarde? Você compensou suas horas? Eu não posso me preocupar com isso. Não posso me preocupar com ter que cobrar das pessoas se elas trabalharam a quantidade de horas combinada ou necessária, até porque a gente não combina horas numa startup, numa empresa inicial. As pessoas têm comprometimento, as pessoas têm dedicação, as pessoas têm cultura e as pessoas entregam. E a dedicação, que é o elemento da entrega, não existe